You know nothing, Jon Snow. No, 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 no. Wait. Kalel, não! Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar da terceira temporada de House of the Dragon. A gente vai falar o que a gente gostou, o que a gente não gostou. A gente não gravou sobre a segunda temporada porque, assim, a segunda temporada foi bem ruinzinha e agora chegou a terceira temporada, então vamos focar no que tem agora. E lembrando que essa aqui é a versão que você ouve pro YouTube. Se quiser ouvir as versões de outros agregadores de áudio, clica lá. E outra, vai ter spoiler, incluindo spoiler dos livros, tá? Efraim Fernandes aqui, cara, eu não sei falar sobre essa árvore genealógica de House of the Dragon, Game of Thrones, porque, cara, um é tio de um, que é pai de outro, que é irmão do mesmo, então, assim, eu não sei dizer essa árvore genealógica. Fala, galera, Rafael Teodoro, eu tô sem voz aqui. Fala, galera, Leonardo Duarte aqui do Meu Cinema falando. E que enrabada foi aquela, Efraim? Aquilo ali ninguém tava prevendo, foi do nada. O grande momento do primeiro episódio é a batalha da Goela, se eu não me engano, né? Que foi uma parada bem cinematográfica, porque, assim, sempre tem... Na verdade, os episódios de Game of Thrones e House of the Dragon tem um orçamento milionário por episódio e sempre entrega uma batalha grandiosa. Então, como vocês são os especialistas em House of the Dragon, eu vou deixar vocês falarem, mas, a princípio, vamos falar da batalha da Goela no final do primeiro episódio. Cara, então, eu falando aqui só da série, gente, se minha voz falhar, me desculpa, tá? Tô realmente muito sem voz. Me chama a atenção que House of Dragon tá fazendo algo que Game of Thrones demorou pra fazer. Que Game of Thrones preparava o terreno para as grandes batalhas acontecerem no final, isso nas primeiras temporadas. E depois foi colocando alguma outra no meio temporada e por aí vai. Primeiro episódio, ele já começa com uma das batalhas mais importantes da história, que é essa Batalha da Goela, vai entregando ápices ao longo do período, né? Tirando um arco em específico, todos os outros foram muito bem desenvolvidos. Então eu curti muito o episódio do jeito que foi montado. Tem muitas mudanças relacionadas ao livro em si. A série já foi para um outro caminho. Ainda continua mantendo a mesma estrutura dos livros, mas personagens que são linkados, junção de personagens, outros abandonados. Mas, cara, a Batalha da Goela em si é um espetáculo visual, principalmente quando você tem 3 dragões lutando juntos. É uma batalha que Game of Thrones ele já tem esse costume de fazer muito bem feito, né? Se bem que na última temporada da série Game of Thrones mesmo, sem ser Casa do Dragão, deixou um pouco a desejar. Porém aqui, eu acho que a série começou bem no primeiro episódio, já mostrando... É claro que é com spoilers, né, o Efraim? Não tem como não falar de spoilers aqui. Tá liberado spoiler, meu amigo. A gente vê o filho da Rhaenyra morrendo no final do episódio, e você fala, caraca, logo agora? Rápido assim, já? Né? Porque ele já vem querendo botar pressão pra ir pra batalha, pega o cara pra trancar a mãe dele lá no castelo, né? E você acha que ele, no mínimo, vai fazer alguma coisa. No mínimo. E ele morre da forma mais tosca possível. Não, é merdeiro total, né? Porque a mãe dele falou, fica aqui e tudo mais, e aí acaba que ele prende a mãe lá no castelo e vai querer resolver o que não era pra resolver. E o que eu acho legal, o que eu acho impressionante, não foi nem a morte dele não, porque pra mim a morte dele foi whatever, mas foi a reação da mãe na hora que vê o corpo dele, porque ela não acredita muito bem, ela fala, pô, para de brincadeira, acorda, ela fica em negação. Ela fica em negação. E outra coisa, hein, a cena que ela entrega, assim, com todo respeito à menina que fez a Rhaenyra mais nova, que é a Supergirl, mas o que a Emma Darcy entrega nessa cena, puta que pariu, engole a outra atriz. Isso é verdade. E a gente tem um excelente primeiro episódio, né? Depois de uma fraca segunda temporada, né? Acho que é quase unânime aqui que a segunda temporada foi muito morna. Eu mesmo comecei a assistir a terceira temporada sem nenhuma vontade. Confesso que a gente vai falar sobre isso aqui no decorrer. Agora no final, até o Efraim brincou comigo. Ele falou, cara, tu grava a Casa do Dragão? Eu falei, gravo, mas são só 7 episódios? Aí ele, são 7, 8, não sei. Aí eu fui voltar lá na HBO e vi que eu não tinha visto o último episódio. O último que eu vi, na verdade, era o 7º. Porque no meio de Homem-Aranha, O Fim da Rua, que agora acabou de estrear, que eu assisti essa semana, eu vou até gravar um vídeo que o Efraim tá me perturbando. Baita filmaço, surpresa do ano.
Cara, eu percebi que a galera da internet tava cagando pra Casa do Dragão. Não tava ouvindo comentários. Aí, quando o Efraim falou comigo, eu fui lá ver, e um baita de um episódio, né? Mas a Casa do Dragão, terceira temporada, ela começa muito bem nesse primeiro episódio, e a gente vai decorrendo aí de alguns episódios morno também, Efraim. Depois do primeiro episódio, achei que deu uma leve balança. Eu acho assim que a grande sensação da segunda temporada ter sido tão ruim é porque eles botaram o Daemon, que é um dos personagens que tem mais carisma, daquele núcleo abandonado lá de Harrenhal. E se repete aqui, né? E se repete com o Aemond, que é o antagonista direto do Daemon, entendeu? Porque eles dois vão ter uma grande batalha na quarta temporada, que é o fim dos dois, inclusive, né? Eles morrem juntos nessa batalha. E aí, eles assim, eu não posso avançar a história de um sem avançar a história do outro. Mas como eu faço? Eu vou colocar eles indo pra Harrenhal, ficar delirando, tendo sonhos, profecias, para poder desenvolver um, e na outra temporada eu troco eles de lugar. Mas acaba que, assim, por exemplo, na segunda temporada, a grande batalha, né, o grande evento é a morte da Rhaella, né, que é a rainha que nunca foi, que tá lutando contra o Aegon. Aí a Veiga chega com o Aemond queima o irmão, e ela morre na luta, que foi o grande ápice, assim. E esse episódio é o quarto, né? E aí a série fica faltando alguma coisa, você sente que tá faltando alguma coisa. Já nessa temporada, eles pisaram bem no acelerador em muitos arcos. E aí, o primeiro episódio em si, claro que o foco maior é a Goela, mas eu gosto do jeito como a triarquia é tratada, como tem toda aquela conexão de que o Game of Thrones tinha muito, palaciana, sabe? Do tipo, o que o Aemond traz isso, né? O Aemond, quando ele vira ali o rei provisório, as articulações dele com o Crystal Cole, as articulações dele com o Tywin Lannister, ele fala, você vai lá fechar com a triarquia e a gente vai terminar o bloqueio. Então, todo esse jogo de poder, de estratégia, porque a Rhaenyra, ela faz um bloqueio comercial para deixar a cidade com fome, aí ela vai mandando coisas, né, olha, a Rhaenyra tá salvando vocês, mas do outro lado vem outro discurso, cara, vocês só estão passando fome que ela tá bloqueando a chegada das coisas. Então, assim, ela não tá fazendo nada do que reparando, dando migalhas para vocês. E trazendo isso para o nosso país, você não dá emprego pra galera, mas dá ajuda do governo. Sabe, o governo é bom, tá me ajudando. Não, cara, ele não tá te dando emprego, entendeu? Então, é esse jogo, assim, bem interessante. E aí, quando você chega na batalha, tem toda a questão lá da reina, melhor dizendo, de não conseguir um dragão, encontrar aquele dragão roubo-ovelha, que eu não gosto desse arco, eu acho que ele foi desperdiçado, porque é a Ortigas que faz esse papel, e a Ortigas mais na frente, nos livros, por exemplo, ela é tratada até como uma possível amante do Daemon, e aí tiraram pra botar a relação sendo pai e filho e tal, mas aí ela vai pro Merdelê, mas as cenas em si da luta são muito bem coreografadas, e a morte do Jace, cara, é a morte Game of Thrones, sabe? Você pode ser puta montador de dragão, mas a sua morte vai ser da forma mais vulgar, mais comum, porque teu dragão caiu na água, você saiu, só que você saiu do lado errado. Você saiu no meio dos teus inimigos e os caras vão te matar com flash. É, tipo a morte do qual é o nome do maluco lá? O que pegava a Christian Cole. Porra. Criou-se uma expectativa, porra, cara, esse maluco precisa sofrer e tal. O cara só tomou uma flechada e acabou, sabe? Tipo, não deram nem espaço pra ele. Tipo assim, ele tava querendo, achando que iam cantar canções sobre ele. Não sei lá. Várias, não? Oi? Foram várias flechadas, não? 3. Acho que foram 3 flechadas. E, tipo assim, ele achando que ele ia ter uma batalha grandiosa. Ele falou, não, vocês dois contra mim e tal, não sei o que. Ele achando que ia ser um negócio grandioso. E ele com uns delírios de grandeza, vão cantar músicas sobre mim e tal. E ele pagando pau lá pra Alicent. A Alicent cagando pra ele a temporada inteira. Ela nem pensava nele. Ele lá, com esse amor platônico pra ela. Mano, já foi um pente rala. E o cara morre do nada, assim. Eu senti falta de um pouquinho mais de crueldade na hora de matar esse maluco. Porque dentro dessa narrativa de Game of Thrones, as mortes sempre foram um pouco mais bestas, mas elas sempre foram um pouco mais cruéis, né? Mas lembra aí da morte do Joffrey, por exemplo, né? Que era o que todo mundo queria que arrancasse em cabeça dele, que o cara sofresse pra caramba, e foi de uma forma mais idiota possível, porém a gente viu que o cara tava se esganando ali, né? Sofrendo, engasgado, envenenado, sangue saindo por
por todos os orifícios dele, e a gente... Eu senti um pouco dessa crueldade que o Efraim tá falando. Foram mortes bestas, sim, mas eu senti uma surpresa maior, como o Casamento Vermelho, por exemplo, que pra mim foi uma grande surpresa. Eu não tinha lido o livro, foi uma grande surpresa. Aquela coisa de falar assim, caraca, mané, e agora? Sabe? Eu senti um pouco desse sentimento do público. Cara, eu entendo, só que no caso do Christian Cole, parecia isso mesmo, sabe? Não, Porque dele nem tô falando tanto, tô falando mais do Jace mesmo. O Jace, né? É. Do Jace. Mas eu acho que combina, assim, sabe? Porque o ato dele é o seguinte, cara, a minha mãe tá me protegendo, ela não deixa eu entrar na guerra, outras pessoas estão se sacrificando por mim, eu não consigo provar o meu valor. E é bem isso que o George R. Martin escreve sempre. Então, cara, toda vez que você tenta ser herói, você vai se ferrar, sabe? Porque é isso, você tá se colocando em risco, a probabilidade de você morrer é alta. Você quer ver uma coisa? Se ele tivesse morrido afogado, o dragão dele tá afundando e de repente alguma corda, alguma coisa tá enrolado na perna dele, o dragão tá puxando ele pro fundo. Cara, é claro que o pessoal vai falar, ele não conseguiu pegar o corpo e tal. Ou se um dragão arranca a cabeça dele, come a cabeça dele. Sabe aquela coisa inesperada que você fala, caraca, mané. Porque Game of Thrones tem isso. Que eu não esperava que ele ia morrer ali. Não conhecia a história de Casa do Dragão, acho que pelo que eu percebi aí, o Teodoro já conhecia os arcos. Mas eu achei bem xoxo mesmo. Eu falei, assim, Uma coisa... é o que tem pra hoje. Porque eu senti que, assim, basicamente Game of Thrones, ele tem que equilibrar conspirações palacianas, né, as fofocas do palácio ali e tal, a galera que tá lá na rua, né, sujão mesmo, viajando e tal, e as batalhas épicas. Dessas três coisas que eu falei, a primeira, que é a intriga palaciana, eu tava sentindo que é o seguinte, precisamos dar uma pausa das grandes batalhas e coisas do tipo. Rhaenyra no trono dela, e ela começando a sentir o peso do trono, cara. Tá começando, ela tá pirando ali, cara, porque ela tá sentindo a pressão em estar sentada no trono, e tem aquela alegoria, né, de que tá cheio de rato em volta dela, tanto no sentido figurado, quanto no sentido literal. E aí tem aquela coisa de ela não tá sabendo lidar com as coisas, e aí ela se corta no trono, e tem um lance de que quando o trono corta você, sangra você, é sinal de que você não era pra estar sentado ali. Isso eu acho legal, essas sacadas. Vocês não sentiram uma facilidade do roteiro muito grande? Eu tive essa impressão quando assisti. Tipo, ela chegou lá no castelo e assumiu o trono. Sentou. Eu falei, cara, tinha um Daemon, né, cara? Sim, mas eu achei que foi muito fácil. Eu achei que foi muito... Sabe aquela coisa assim, aquela virada de chave muito rápida? Eu falei, caramba, assim? Porque tava toda aquela dificuldade dela invadir, né, dela tomar o poder novamente. E tem a questão do Aemond. Eu achei que foi muito rápido, cara. Achei que foi muito rápido. A gente chegou lá e sentou no trono. Em compensação, ela entregou uma cena muito boa, porque ela tinha que cortar a cabeça do Otto Hightower. Acho que é o Otto, né, o nome dele, né? Ela erra. Tipo, ela erra a parada, porque assim, o Daemon, ele tá ali no ouvido dela, ó. Agora é o momento que você vai ser coroada. Você não pode falhar. E tu vê que ela tá titubeando. E quando ela dá o primeiro corte, caraca, ela corta errado, mano. Depois ela vai e corta a segunda. E aí, uma imagem que eu achei muito bem feita é tipo assim, ela andando, o sangue no chão, ela andando, e cada passo que ela dá pro trono tem marca da bota dela de sangue no chão. E depois tem um enquadramento que pega o reflexo dela, o sangue no chão, o reflexo dela e ela no trono. E aí chega a Alicent e tu fala, caralho, meu irmão, fudeu. E eu não vi esse fudeu depois, porque eu tava pensando que a relação das duas ia Cagaram pra isso. Cagaram pra essa parada. Cagaram pra isso. Toda aquela trama, toda aquela rivalidade, sabe? A Alice parece que foi nerfada, cara. Parece que é outra. Então, porque assim, eles não têm o que fazer com a Alice, entendeu? Porque quando você pega o arco dos livros, de novo, não vou ficar cagando o livro aqui pra vocês o tempo todo, não. Mas a Alice fica presa até o final. Porque eles estão mudando muita coisa, né, Teodoro? Entendeu? Mas assim, no livro, quando a Rhaenyra toma Porto Real, a Alice fica presa e morre. Sabe, não tem visita, não tem arco de Helena, não tem vai tentar matar o Aemond, vai esse negócio dela sair escondida pra Pedra do Dragão. Não existe isso. E, amigo, você deve ter lido o livro. Já soube que isso não tem no livro. Que tara é essa de incesto que enfiaram no meio, entendeu? Da Alicent com o Aemond. Eu falei, cara... Não, isso é loucura. Isso é pra mostrar... Tirando, irmão. É porque, assim... Eles fizeram o Aemond ser o Joffrey, sabe? Super vilão,
cara que chega matando, que não tem escrúpulos, que maquina e tal. O Joffrey não, o Ramsay, né? Sim. Voltam e tal. E transformaram o Daemon no herói. O anti-herói, vai. Mas é o único que tem poder o suficiente de parar o Aemond. Então, todo o arco que eles precisam deixar mais asqueroso o Aemond, eles estão fazendo. Pô, mas acho que não precisava disso tudo. Não precisava, não. Eu não sei se isso tem no livro, tá, Teodoro? Mas é a cena que o Aemond, ele tá lá com a Aerys, e aí chega o outro irmão dele, que tá todo fudido, que foi queimado. Esqueci o nome dele, gente. É muito nome pra lembrar, mas... Aegon. O Aegon, né? E aí o Aegon chega, bota o pau na mesa, basicamente falando, tu é um merdinha, você vai me seguir e tal, e depois eu penso se você pode, não sei o que e tal. E, cara, o outro não fez nada, o tapa-olho não fez nada, ele ficou na dele, assim, tipo um cachorrinho com medo. Eu não sei se nos livros é assim. Eu fiquei assim, porra, o cara meteu banca a série toda, que é o fodão, né? A gente tá comparando aqui com o outro lá que você falou aí, o Teodoro, esqueci o nome dele. Gente, eu sou péssimo pra nomes, eu sou péssimo pra Game of Thrones porque eu troco a porra toda, mas enfim. A Casa de Dragão tem uma peculiaridade, eu acho os nomes tudo muito igual, cara. É tudo muito igual, mas enfim. E aí o outro irmão dele, o fudidaço lá, que tacou fogo nele, ele chega botando o pau na mesa e o Aemond fica quietinho, caladinho, não fala nada. Eu tô pensando assim, cara, será que vai haver uma virada, ele vai trair o irmão novamente? Ou Cara, ele de fato tá baixando pro irmão? Eu não entendi muito bem. Eu achei por algum segundo que eu falei, cara, o Aemond tá tendo uma visão. Isso não pode ser real. Por quê? O Aemond estava tendo... Ele sempre falou que criticava o Aegon, que ele era para ser o rei, ele é o habilidoso, o cara que pensa, o Aegon é só um merdeiro. Aí eu falei, cara, ele tá sonhando, ele tá delirando que tá vendo o irmão. Quando eu vi que era verdade, eu falei, cara, isso não faz sentido. Não faz sentido, sabe por quê? Isso depõe contra a própria história que a série tá querendo contar. Nos livros não tem isso não. Nos livros, depois que o Aemond queima o Aegon, eles nunca mais se veem. O Aegon se recupera e vai lá pra Pedra do Dragão, que aí quando a Rhaenyra começa a perder o trono, ela volta pra Pedra do Dragão, lá ela encontra o Aegon lá soberano e ali que a Rhaenyra vai morrer. Mas assim, quando você olha para a própria história da série, a Rhaenyra tá a temporada inteira mandando todo mundo vai lá vigiar, ninguém sabe onde é que tá o Aemond, eu quero achar o Aemond, eu não tô vendo a Veigar, eu quero matar o Aemond, já mandei em todo mundo sabe que ele tá em Harrenhal. Mano, manda lá uns 30 cabeças, 40 cabeças de um dragão e mata o cara, pô. Como é que ninguém consegue chegar lá? Ah, mas tem o problema da Veigar. Ah, não, a Veigar não está lá com o Aemond. Por que não já foi lá e resolveu o problema? Exatamente. Por que em vez de mandar a Alicent, você vai como uma amiga pra tentar envenenar ele? Mano, manda lá o Hugh, o Wolf com 2 dragão, ou então manda a Raela com o Adam, ou vai você mesmo com o dragão lá, bota metade do teu exército, mata o cara e acabou o problema. Porque eles já sabiam que o Aemond estava lá. E eles já sabiam que a Veigar também não estaria lá. Aí fica nessa punheta, fica nessa enrolação. Entendeu? Ah, vai pra lá, não vai. Aí a Alicent vai, a Alicent não vai. Aí a Alicent volta, sabe? Aí fica nesse ioiô, cara. Entendeu? Vai lá e resolve. Então, assim, nesse ponto, a série depõe contra ela mesmo. Porque se até o Aegon, que acabou de pegar o Sunfire de volta, vai lá, voa e acha o Aemond, por que os outros não conseguiriam? E esse arco aí, o Teodoro, eu confesso que eu assisti e eu não entendi nada. Ali, o Sunfire, ele veio com alguma coisa sobrenatural ali? Não, na verdade, assim, o Sunfire, ele não morre, tá? Ele fica tirando cochilo, né? Não, ele fica muito ferido, nos livros, ele fica muito ferido, e depois que o Aegon consegue escapar lá de Porto Real e tal, muito machucado mesmo, ele vai ao encontro da Sunfire e recupera a Sunfire. Então, mas a gente viu essa cena. Mas mas pelo menos assim, passou pra mim que ele tava dias ali, semanas, morto. Até tinha bicho em cima dele. Então, isso não acontece. Ele só fica muito ferido, ele não fica morto, comido de verme, com a cara dele. Não tinha isso. Aí ficou parecendo pra mim que ele era tipo um morto-vivo, sabe? Ficou parecendo pra todo mundo, né? Eu falei, ressuscitou, ele é um cadáver? Aí fiquei sem entender isso. Foi só pra ter aquela cena do Aegon se reconhecendo como rei, porque ele passou a temporada toda fugindo, se esgueirando. Você não pode dizer que é o Aegon. E agora que ele passou pela transformação de entender o que é um rei, o que o povo passa, o que é estar na merda,
agora ele é um rei digno de ter o dragão de volta, sabe? Mas ele continua sendo um merda, né? Cara, eu não consigo gostar desse personagem, eu não curto esse arco dele. O arco do Aemond também, porra, com aquele negócio da Alice também e tal, e ele com tesão na mãe, ele vê a Alice como uma figura materna, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio distorcida, porque eles são amantes e tal. Eu achei isso bem mais ou menos. Eu tava mais interessado, por exemplo, no arco do Ormond Hightower, que ele faz uma jogada que eu achei interessante. Ele faz uma jogada que é para conquistar aquele vilarejo lá que ele tomou e tal, que ele manda punir o soldado, o próprio soldado dele, né, que tentou abusar da menina na vila e tal. Só que assim, eu entendi que ele não fez aquilo para honrar a menina, para respeitar a menina, respeitar o lugar que ele tá, que ele invadiu. Ele fez aquilo para ganhar fama lá com a galera, ganhar respeito com a galera, ganhar confiança da galera, mas assim, foi pura estratégia dele, sacou? Ele foi o Capitão Nascimento, conceito de estratégia, para ganhar a confiança da galera, para poder, em muitas aspas, tá, ficar digno de pertencer àquele território ali, que é o território da Rhaenyra, né? Então, esse aí é um personagem que eu acho interessante nessa temporada. Eu nem lembro se ele apareceu nas anteriores. Ele me lembrou muito, Efraim, o Tyrion Lannister. Sim, é o cara que Aquele cara joga, olha e tal. jogando, mudando as peças. Aí quando ele morreu, assim, eu achei que ele morreu, mas eu achei tão cedo. Falei, pô, cara, queria ter visto mais. Acho que poderia ter sido desenvolvido mais. Mas fizeram a gente ficar feliz com a morte do cara. E assim, até a morte desse... Eu já tava prevendo que ele poderia estar morrendo, eu não li os livros, tá, gente? Então eu já tava prevendo que ele poderia ter uma morte. Assim, vão tirar ele de circulação. Mas eu fiquei pensando, cara, será que vão matar ele? Ou vão perdurar com ele um pouco mais? Porque, por exemplo, aquela relação dele com o sobrinho dele, Daron, eu não lembro agora o nome do garoto. Daron. Que ele é metade Hightower e metade Targaryen, né? E o Ormond, ele, tipo, detesta os Targaryen, né? E tal. Mas ele quer botar o garoto no trono, né? E aí, assim, tem aquela relação do garoto não gostar de quem ele é mesmo quando tá do lado do tio, porque ele é obrigado. Ele matou o garoto, ele matou o cara lá, que é acho que é o pai da menina que quase foi abusada e tal. Então eu gostava dessa relação cheia de espinhos e tal. E acabava que o garoto tentava se aconselhar com outro tio dele, que é o primo do Ormond e tal, então eu gostava dessa parada. Então eu fiquei pensando, cara, será que eles vão estender isso até não poder mais? Será que matam ele nessa temporada? E mataram ele nessa temporada, né? Eu queria que ele durasse um pouquinho mais. Não, o Ormond, eu acho que ele cumpriu bem o papel de vilão da temporada, assim, sabe? Do vilão militarizado. Eu gosto desse trejeito, inclusive, que a série colocou, dele ter fraco por cheiro. Eu gosto dessas peculiaridades, assim. E de toda forma que ele tenta conduzir o Daron ali, e lembrando que todos os filhos da Alicent são metade Targaryen e metade Hightower, tá? Então o Aemond, o Aegon, a Rhaelena, todos eles são meio a meio. Traquinas meio a meio. E ele é um merda, né, cara? Porque ele arranca o braço do cara e ele vomita. Ainda tem isso. Vai ser muito bom, pô. Não, então, por isso que eu tô te falando, ele é um merda. Que ao mesmo tempo que ele é o bambambam, tem coisas muito simples que fazem ele... como é que eu posso falar? Ele perdeu os sentidos. É um cheiro que ele tem ânsia de vômito. É umas coisas nada a ver, sabe? É até difícil imaginar ele como cavaleiro, porque assim, ele enquanto cavaleiro, você não imagina que ele vai passar mal por esse tipo de coisa, sabe? Tipo assim, você imagina, porra, se o cara é cavaleiro, o cara tá acostumado a ficar na linha de frente, ou pelo menos ali, tá na batalha e ter que lidar corpo a corpo com os caras. Porra, o cara vai vomitar porque o cara cortou o braço de outro, sabe? É um negócio... Ele é meio fresco, sabe? Ele é meio... Mas isso é maneiro, cara. Isso é maneiro, Claro, isso é maneiro. Só que me parece que um personagem como ele é muito mais a cara do Cavaleiro dos Sete Reinos. Sim. Que é aquela quebra de expectativa. Que você fala, caramba, o cara tá tocando a música do Game of Thrones e o cara tá cagando. Aquela coisa de tirar você da cena. Sim, concordo. Mas eu acho que foi legal de ver. Até porque o plano dele é o seguinte, cara, esse foi um dos primeiros lugares a se dobrarem pra Rhaenyra, né, Tumbleton. Então assim, mano, ela não vai vir queimar a cidade. Por isso que ele falou, vamos ocupar as casas, vamos construindo barreira, botou criança na linha de frente. Mas, mano, ele não vai queimar. Filha da puta, né? Bota criança na linha de frente, cara. Ele é muito... Cara, quando eu vi isso. Agora, a Rhaenyra, cara. Pra mim, a Rhaenyra ainda é a melhor personagem. E assim, eu gosto, cara. Eu gosto muito dessa Rhaenyra, cara. Pra você, quem é o melhor personagem? Sir Roderick. O Roderick é quem? O Norteio. Eu também esqueci. O Norteio, que o Barba Branca,
que vem pra morte, a gente vai morrer pela Rainha Dragão. Ah, não, ele é foda, mas eu ainda prefiro a Rhaenyra. Pô. Ele que deu a estocada no rabo do Ormond. Não, e ele fala, né? Essa é a verdadeira estocada do norte e tal. Ele fala. Porque assim, lá na segunda temporada, o Jace vai e conversa com o Craigor Stark, né? Inclusive volta a aparecer na quarta temporada, tá, gente? E ele fala, vou mandar os lobos de inverno. O que é isso? Na tradição dessa época, os mais velhos dos Starks, assim, Starks ou das casas nortenham, eles sabiam que não ia ter comida pra todo mundo. Então, eles estavam, tipo assim, a gente sai pra morrer, pra nova geração continuar vivendo e tal. Nisso, quando tem o chamado da batalha, todo mundo fala, cara, vamos morrer em batalha. A gente tá aqui pra morrer, a gente não tá aqui pra... A nossa glória vai ser morrer. Que a gente morrendo, a gente sabe que os que estão em casa, cara, estão com alimento, estão aquecidos no inverno, tá de boa. E aí tem aquela cena quando eles abrem os portões e tal, e eles falam, caraca, cara, os portões estão abertos e a gente ainda tá vivo. Tipo, tão chateados porque ainda estão vivos, sabe? Então, tudo isso é muito bacana. Eu ainda sinto que é Serpente Marinha, não é Serpente Marinha o nome dele? O Collis Velaryon. Eu sinto que ele tem mais pra entregar na série. Eu sinto que o personagem dele tem muito pra entregar, mas deixam ele de lado, cara. Sabe aquele personagem que você olha e fala assim, cara, esse cara tem muito a agregar na série, esse cara tem muito pra ser desenvolvido, o cara é um bom ator, ele é um puta ator, e deixa um cara descartado, cara. É assim, eu gosto dele, assim, eu não vi tanto destaque pra ele nessa temporada, mas o pouco que deram eu gostei, porque assim, ele naquela batalha lá, né, ele perde o castelo dele lá e tal, e aí sobraram os filhos bastardos, e aí ele chega e ele quer legitimar os bastardos, e aí ele vai, o que ele faz? Eu perdi meus bens, mas vocês agora têm o meu nome. Beleza, show, tentando reconciliar ali com os filhos. Aí quando chega lá na Rhaenyra, e ele pede pra oficialmente legitimar e tal, porque a Rhaenyra tem uma queda por bastardos, tanto que, né, chamam ela de rainha dos bastardos e tal, ela nega esse pedido pra ele, né, por interesse próprio. Então fica ali uns espinhos entre os dois. E aí depois meio que somem com o cara, entendeu? E tipo assim, eu lembro que ele vai reaparecer lá no final, porque ele tá com a galera lá dos Hightower, e aí chega o Daemon, e aí fala, agora você é nosso prisioneiro e tal, não sei o quê. Sabe, ele ficou meio que vagando ali e tal. Mas eu gosto dele, sabe? Eu gosto dele. Então, tem uma... Posso dar spoiler? Manda ver, cara. Aqui tá tudo liberado. Não, spoiler dos livros. Eu sei que Então, morre todo mundo mesmo. Não, porque o Corlys vai trair a Rhaenyra. Mas isso aí tá Na cara, né? na Não, cara, então, né? é porque que acontece? Depois que o Rolf, ele trai a Rhaenyra, né? O Rolf é o bêbado. O beberrão. Isso. A Rhaenyra manda prender o Adam, que é o É o montador outro da cavaleiro. O outro Não, montador. o outro, o filho do Corlys. Sim, o bastardo. Isso. Porque ela acredita que todos eles vão trair ela. Sim. Então prende. Só que o Corlys chega, descobre o que tá acontecendo, ajuda o Adam a escapar, e aí, por retaliação, a Rhaenyra manda prender o Corlys. Nisso, o outro filho lá, o Valério, esqueci o nome dele agora, acho que é o Allen. Também não lembro. É o careca, o filho careca. Ele vai e todo o exército Velaryon se converte pro outro lado, pro lado do Aegon, dos verdes, né? Do lado da Alicent, contra a Rhaenyra, porque a Rhaenyra prendeu o Corlys. E aí, no final da história, o Corlys fica servindo na corte do Aegon. Entendeu? Como um dos conselheiros dele. Eu sei que o Ego que mata ela, né? É o Sunfire, né? O dragão queima ela. Agora, vocês vão fazer igual o livro, não sabemos. Não, vai fazer. Será? Vai acabar assim. Deve ser o começo do último episódio ou o final do sétimo episódio. Da última temporada, né? Da quarta, Isso. né? Da quarta. Porque o Aegon tem que morrer ainda, entendeu? Então, eles vão... Tem que contar a história da morte do Aegon. Quem sobra é o Daryl ou não? Não, quem sobra é o Daryl também morre, não morre? O Daryl vai morrer agora no começo da próxima temporada. Caramba. Achei ele tão bom, cara. Achei ele com um coração bom. Falei, cara, ele daria um bom rei, eu acho. Daria. Mas quem acaba no trono, se eu não me engano, é o filho mais novo, o filho mais velho, perdão, do Daemon com a Rhaenyra. Ele que vai em algum lugar distante, né? Isso, ele que vai assumir o trono. Agora uma dúvida aqui. A Missária. Eu tenho umas dúvidas com relação à Missária. Porque assim, a Rhaenyra no final ela dispensa a Missária dos serviços Missária e tal. é a prostituta. Que era prostituta e tal.
E aí, tipo assim, ela meio que se sente assim, caraca, eu ajudei a colocar uma filha da puta no poder, sabe? Tipo, que ela realmente ajudou e tal, e depois ela se dá conta, cara, ela não é isso que eu achava que ela seria. E aí eu fico na seguinte questão, ela volta na temporada que vem? Se ela voltar, ela vai dar um jeito de entrar em confronto com a Rhaenyra, de alguma forma? Será que vai rolar uma traição? Porque assim, você fala aí que o Corlys mata ela. O Corlys, ele trai ela. Vai. Será que não pode juntar de alguma forma a Missária, juntar forças com Corlys aí? Eu não sei. Cara, então, possivelmente a Missária vai pra Pedra do Dragão articular alguma coisa lá com os Veidos. Porque no livro, esse não é o arco dela, entendeu? Ela é só uma possível amante do Daemon. Mais nada. Entendi. Então, assim, todo o arco dela é um arco novo, desenvolvido pra série. Ah, tá. Pô, porque eu vi que, tipo assim, a Rhaenyra saiu, ela foi resolver as coisas dela, e é meio que a Missária ficou ali de frente com as paradas ali, sem autorização, aparentemente, sem a autorização da Rhaenyra. E ela tá ali, né, não vai e vem, lidando com as coisas e tal, aí vem uma outra mulher lá também, que parece que trabalhou com ela no bordel, alguma coisa assim e tal, e ela meio que dá um safanão nela, porra, você tá usando um vestido aí que, sei lá, 1 ano de trabalho não pagaria isso, você mudou, não sei o que e tal. Aí, tipo, eu falei, tá rolando uma treta aí. E aí, no final, ela é dispensada. Eu pensei, porra, cara, vai acontecer alguma coisa agora que ela é dispensada pra ela poder fuder de vez com a Rhaenyra e ficar contra ela. Mas é só porque machismo, botaram aquele diálogo da Missária com aquela outra prostituta, que é a mais velha, que é tipo a mãe delas lá. Isso, Fala isso, assim, isso. cara, pra corte você sempre vai ser uma puta. E aí logo depois tem esse negócio, ó, valeu por serviços prestados, mete o pé, entendeu? Então, esse toque de realidade pra ela foi o, pô, eu não vou conseguir ascender no poder desse lado, entendeu? Inclusive, eu tive a impressão, é impressão minha, mas eu tive a impressão de que ia rolar um trisal ali. Ela, a Rhaenyra e o Daemon. Porque eu tive alguns momentos a impressão de que o Daemon meio que tava começando a se afeiçoar com ela, sabe? Não sei, só uma coisa que me passou na cabeça. O Daemon pegava ela antes. Ah, ele pegava ela? Eu não lembro, gente. Eu não lembro de mais nada dele. Ele era a puta dele, né? Na primeira temporada, era puta dele. Cara, que aliás, isso é um problema da HBO. Porra, a HBO, ela demora 2 anos, se não um pouco mais, pra trazer uma nova temporada. Cara, o que veio antes, eu já esqueci tudo, já não lembro de mais nada. Também, eu tenho que relembrar, só que eu me recusei a assistir a segunda temporada toda. Eu vi a primeira e pulei logo pra terceira. Não, eu lembro da segunda porque eu não tinha visto a segunda quando foi lançada. Então, quando ia começar a terceira, eu vi a segunda e peguei a terceira de cara, entendeu? Então, por isso que a segunda ficou fresca. Ah, você merece um prêmio. Não, eu não tinha visto a segunda, Sim. entendeu? Então, foi direto. Entendi. Acho que a gente já falou tudo, né? Então, pra Não, terminar... vamos falar do Tully. Do Tully, que é o garoto jovem lá, que eu gosto muito de como ele entra na história. Porque, assim, a segunda temporada, ela teve altos e baixos. Mais baixos do que altos. Sim. Mas essa construção do personagem em si, porque ele é chamado lá, né, na primeira vez, pro Daemon conversar com ele. Em Harrenhal. Harrenhal, isso. Aí o Daemon fala, cara, enquanto teu avô não morrer, você não significa nada pra mim. E aí a Alice vai lá e faz um fuzuê pra matar o cara. E aí ele vira rei. E aí quando ele é rei, não, ele vira senhor das terras fluviais, né? E aí quando ele é confrontado de novo pelo Daemon, ele se impõe de uma forma, mesmo sendo muito jovem, que é muito interessante. Que ele faz o Daemon mudar de lado, porque o Daemon tinha, acho que, dado permissão pros Blackwood ou pros Bracken, se não me engano, tocarem o terror. E aí no final ele fala, não, ó, a gente aqui é isso, é assim, é assado, é assado. E agora, Daemon? Tu vai mudar de lado, tu vai castigar os Bracken e os Blackwood pela merda que eles fizeram de matar criança, ou tu vai querer teu exército? E aí o Daemon vai lá, mata o Blackwood, ou o Bracken, acho que é o Blackwood. E aí depois, automaticamente, ele entra junto com os Senhores do Inverno, o pessoal lá dos Stark e tal, e fica lutando contra o Christian Cole, numa parada assim, não, mano, tá tranquilo, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Então, a forma que ele cresce na segunda pra terceira temporada, que é um garoto muito novo. E é bom ver o Tully, assim, pra quem é fã de Game of Thrones, da série, nessa posição, porque em Game of Thrones, a gente vê o Tully praticamente acabado. Porque o pai da Catelyn, ele morre, o Aemon de Tully é um babaca, é um bucha, que é aprisionado lá no Casamento Vermelho. Ainda aparece no final, né? Querendo dar ordem. Todo buchão lá. E quem sobra é o Peixe Negro, né? Que é o irmão, mas não tem direito. Então vê algumas casas tendo importância nessa série,
que não tiveram no Game of Thrones, que estarem, por exemplo, não tem Baratheon até agora. Que os Baratheons ficaram durante toda a Casa do Dragão recusando apoiar um lado e outro. Só quando um lado começa a ganhar que eles vão aparecer. Então é bem bacana isso trazer o Tully aqui, mostrando o poder do Exército Vermelho. E a gente não falou da Alice, que é aquela bruxa que fica lá em Harrenhal. Vocês Feiticeira. gostaram dela, entenderam ela? Cara, eu sabe aquela coisa de assim, eu não tô entendendo o que essa personagem tá fazendo aí? Tipo, ela foi importante na segunda temporada, no mesmo arco lá do Daemon ficar perturbado, sabe? Aquela punheta daquela do meio da temporada. E aqui se repete, cara. Eu olhei e falei, cara, estão repetindo a mesma coisa. Parece que voltou pro mesmo lugar, entendeu? Ela dando alucinações pra eles, transando com eles e pra mim diferente. É porque ela só quer um filho, cara. Só isso que ela quer. Ela quer um filho Targaryen, só isso. Agora ficou claro. Tentou com Daemon, não deu certo. Tentando com o Aemon. Tanto é que ela até faz o Aemon de achar que é a mãe dele que tá ali, né? Sim. Que inclusive, nossa, que felicidade que eu fiquei quando eu vi que era alucinação. Não, eu tava com a minha esposa na sala, né? Aí ela falou, ué, é a mãe dele? Eu falei, ele já beijou a mãe, mas será? Eu falei, não, eles não vão fazer isso não. Aí depois ele toma um susto. Toma susto não, é só porque ela fala, agora você vai me dar um filho. Ah, tá. E quando Esse isso ela não- aconteceu, eu quero que você me dê um filho, ele tava enxergando a mãe, que ele tava doidão lá Isso. de alucinógeno. Aí é quando ele despertou, que ele falou, não é minha mãe. Eu não posso ter um filho com a minha mãe. A cara que a mãe dele fez, a cara que a Alicent fez, quando ele beija ela, cara, ela ficou, tipo, desconcertada vendo aquela parada, sabe? Então eu fiquei assim, não, para com essa porra, pelo amor de Deus e tal, para com isso. É assim, porque a gente não deveria ficar surpreso, porque Game of Thrones é isso, né, cara? Ele tem essas coisas de incesto, violência extrema e tal, mas mesmo assim, cara, essa porra me deu um incômodo, cara, sabe? Me deu um incômodo. Eu não compro essa atriz que faz a Alicent, ela é mãe de tanto filho assim. Tudo bem que quando ela teve os filhos, ela era muito nova, mas se você pegar a idade dos atores, todo mundo ali tá na mesma faixa etária, então assim, não dá pra dizer que ela é mais velha, sabe? Porque assim, se bobear, ela deve ter até filho ali que é mais velho do que ela na vida real. Cara, é um negócio muito bizarro. É bizarro de qualquer forma. Agora sim, senhores, dito tudo isso, quantas cadeiras vocês arrastam pra terceira temporada de House of the Dragon? Cara, eu vou arrastar aqui, cara, acho que 3 cadeiras, sabe? Equivalente a uma nota 7,5. Acho que poderia ser um pouquinho melhor. É bem melhor que a temporada anterior, tá? Porque eu realmente achei que a temporada anterior foi bem devagar. Essa aqui tem mais coisas acontecendo, mas também, sabe, não é nada que não me entreteu tanto, por exemplo, quanto o Cavaleiro dos Sete Reinos, que pra mim foi uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que 3 cadeiras e uma nota 7, 7,5, acho que é isso. Eu vou por aí também, eu acho que é 3 cadeiras. A gente teve a luta da 2 grandes batalhas, né? Mais a questão lá do Christian Cole, que, pô, seria maneiro ter visto aquela batalha, que é quando o Rodri aparece com a cabeça do Lannister e tal, seria bacana ver aquela cena ali. A gente passou por tem bons personagens. O Ormond Hightower é incrível como personagem. A gente nem falou da Rhaelyn aqui, o lance dos sonhos de dragão, mas é uma parada que faz parte da cultura Targaryen, sabe? De você ter visões, premonições e muito bacana. A Helena tá ali ao ponto dela se matar, de ter pressão pesado, mas foi bom a série ter abordado. Então, assim, eu acho que, de maneira geral, a série avançou, ela é bem melhor do que a segunda temporada. Te entrega muitos momentos muito bons, sabe? Ápices, assim, bem interessantes. E tem muitas cenas muito bem atuadas e algumas cenas muito bem filmadas. Então, acho que 3 cadeiras também é bem representado. Bem, eu lembro que na segunda temporada, se eu tivesse que dar cadeiras, né, seriam 2 cadeiras quase tirando uma. E aqui eu faço 3 cadeiras quase tirando uma, deixando 2. Né? Ainda acho que a série ainda não entregou algo do nível da primeira. Eu gosto muito da primeira temporada. Eu acho ela... Não sei se é porque tem a questão de passado e aqueles saltos de tempo, mas o que me conforta é que o elenco todo, cara, eu acho que não tem um ator ruim. As atuações, como o Teodoro falou, o elenco é muito bom. Eu acho o texto também muito bom. Achei que a questão de fotografia nessa terceira temporada deu um salto também. Gostei muito, principalmente do primeiro episódio.
um 7º episódio também. Acho que a 4ª temporada, que se não me engano vai ser a última, tem tudo pra fazer o que Game of Thrones na 8ª temporada não fez, que é fechar direitinho, com os arcos encerrados, sem querer inventar muita coisa, mas eu dou aí 3 cadeiras quase 2. Essas foram as nossas impressões sobre essa 3ª temporada de House of the Dragon. Não demora muito, a gente tá tendo aí a 2ª temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos, que é uma série que eu achei maravilhosa. Então, assim, Game of Thrones, esse universo não vai acabar tão cedo, né? E dizem por aí, né? Na verdade, dizem não, né? O garotinho que faz o Egg, ele, sem querer, soltou que o Henry Cavill pode aparecer na 2ª temporada, que estava em negociações ou alguma coisa assim do tipo. É até engraçada a reação do garotinho, né? Porque ele fala, e aí o ator vira e, tipo, meio que... Não, finge que você não viu isso. Então, eu achei até engraçado. Então, assim, esse universo está em expansão, eles vão expandir esse universo até dizer chega, se bobear, chegar até filmes de Game of Thrones aí pro cinema. A conquista de Hobbit, a rebelião de Hobbit no cinema, por favor. Pô, seria legal, hein? Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês, vocês já sabem, mesa para 04@gmail.com, 04 numeral, Spotify, Deezer e outros agregadores de áudio, estamos no YouTube também, então curte, compartilha, manda essa gravação aqui para todos que são tarados por Game of Thrones, esse universo. Senhores, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.